Olá, tudo bem? Eu sou Maicon Almeida e você está acompanhando o podcast Tendências Inspiradoras, uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o ITP. E neste podcast vamos falar sobre o controle biológico de pragas. Para este assunto, convidamos o professor Dr. Marcelo da Costa Mendonça, graduado em Engenharia Agronômica e mestre em Ciências Agrárias pela Universidade Federal da Bahia, doutor em Ciências com concentração em Biotecnologia pela Universidade Federal de Alagoas, pesquisador do Instituto de Tecnologia e Pesquisa ITP e da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe, Endagro, professor e atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial da Universidade Tiradentes. Convidamos também Lucas Jefferson Barbosa, graduado em Agroecologia no Instituto Federal de Sergipe e mestrando do Programa de Biotecnologia Industrial da Universidade Tiradentes. E para receber os convidados à mesa do conhecimento, a presença do diretor-presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o professor Paulo Doirado, que irá interagir e fomentar mais o assunto. Lembre-se, você pode participar, comente, envie sua pergunta, o ITP responde para você. Um ótimo podcast. É com você, Fábio. Muito obrigado, Maicon. E podcast Tendências Inspiradoras 13. Com o tema Controle Biológico de Pragas. Como nós sempre fazemos aqui no nosso podcast, eu vou solicitar a palavra do Dr. Paulo, presidente do ITP, para fazer a abertura da mesa. Bom, é sempre uma alegria estar aqui com nossos pesquisadores, com nossos alunos presentes. Com certeza será mais uma oportunidade de difundir conhecimentos também ligados à inovação, a oportunidades para aqueles que vão entender melhor, né, as pesquisas que são realizadas aqui no ITP e, no caso, hoje, de uma maneira muito particular, porque atende certamente grandes demandas aí do agronegócio, eu acredito, né? Então, estamos aqui para aprender e vamos em frente aqui com nossa conversa e muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela palavra. E lembrando que existe toda uma equipe do Instituto de Tecnologia e Pesquisa que organiza esse podcast, que organiza as perguntas e a gente lança as perguntas à mesa e aí fiquem à vontade para a gente iniciar essa discussão, respondendo, acrescentando, enfim, vamos deixar fluir o conhecimento na mesa do conhecimento aqui do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. E a primeira pergunta é: o que é controle biológico de pragas, professor? Bom, pois bem, primeiro queria agradecer pelo convite, né? Para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui, né? Enquanto pesquisador do ITP, estar compartilhando aqui os nossos trabalhos, né? As atividades de pesquisa e atividades essas também desenvolvidas com nossos alunos, né? De mestrado e doutorado do Programa de Biotecnologia Industrial e compartilhar isso com a sociedade de uma forma geral, né? Bom, antes de a gente entrar na temática mesmo de controle biológico, eu acho que é muito importante a gente nivelar alguns conceitos, né, até para que a gente possa facilitar o entendimento sobre o controle biológico. Né? Para que exista o controle biológico ou qualquer um outro método de controle, é necessário que a gente tenha o que a gente chama de hoje inseto-praga. Né? Esse é um conceito também que não é tão antigo, né? E que precisa também ser discutido para ter um entendimento, né, de por que a gente utiliza o método de controle. Na verdade, se a gente tivesse a ausência do homem, ou da humanidade, digamos assim, no globo terrestre, a gente não teria esse problema de inseto-praga, nem teria problema, nem a utilização de nenhum método de controle. Né? A gente viveria em um globo terrestre, em um mundo equilibrado. Né? O fato é que a presença do homem, né, da humanidade, querendo cada vez mais ampliar seus espaços, né, e isso aí muito em função da questão da produção de alimento, né, uma necessidade muito forte, né? A fome ainda é um grande desafio para o mundo, né? Foi desequilibrando esse ambiente, né? Foi abrindo novas fronteiras e aí com isso, né, novos cultivos, muitas vezes até monocultivos, né? E com isso, então, a gente foi desequilibrando de uma forma geral todo esse ambiente, né? Esse desequilíbrio, então, levou, né, ao aparecimento de populações de insetos que causam danos, de fato, que a gente chama de danos econômicos, né?
para uma determinada cultura. Então, se criou o conceito de inseto praga, né, que é aquele inseto que atinge, ou a população de inseto, que atinge um nível, né, populacional aí que causa um dano de impacto econômico, né? E quando a gente trata de cultivo comercial, né, é necessário que a gente, então, busque limitar essa população de inseto para que ele, de fato, não seja uma praga, né? Não cause um dano, né? E com isso aí, perdas, né, para o produtor, perdas para o agronegócio, né, para qualquer outro cultivo. E a partir daí, então, foi que surgiu, né, a necessidade de se estabelecer métodos de controle, né, métodos de controle para essas pragas, para a gente reduzir isso aí. O controle biológico em si, na verdade, que é a utilização, aí conceituando, né, que é a utilização de inimigos naturais, né, para o controle de insetos pragas, como a gente falou anteriormente, e esses inimigos naturais a gente pode dividir eles em algumas classes, né? A gente pode utilizar tantos insetos que se alimentam de insetos, né? Então, predadores e parasitoides, né? Assim como nós temos também um controle biológico através de micro-organismos, né? Que, de fato, é a linha de pesquisa até que eu atuo, né? Aqui junto ao ITP. Que é a utilização de fungos, de vírus, de bactérias para o controle de pragas, né? E, em alguns casos, também protozoários, né? Ou ácaros, ou nematóides também para o controle de praga. Então, nós temos uma população de inimigos naturais, né, que buscam estar mantendo essa população de inseto-praga a nível abaixo do nível de dano econômico, né? O controle biológico, por si, né, ou a prática do controle biológico, ela é algo que advém desde o século III a.C., né? Os chineses já faziam algumas atividades em cultivo de citros, né, de algumas plantas, né, onde buscavam usar formigas predadoras para se alimentar de insetos que estavam causando dano na planta. Então, algumas práticas já são bastante antigas, né? O que o homem fez, o pesquisador da área agrícola fez foi reconhecer, observar isso no campo, né, acontecendo de forma naturalmente, né, que aí vem a questão da classificação, digamos assim, do controle biológico, né? Você tem um controle biológico natural, né? O controle biológico clássico e o controle biológico artificial, né? O controle biológico natural é aquele que está acontecendo no campo, né? Sem nenhuma interferência do homem, né? Então está acontecendo no dia a dia ali, que é uma população de um micro-organismo ou mesmo de um outro inseto se autorregulando, né, com a população do seu hospedeiro ali, né, fazendo controle biológico natural. Então isso acontece de forma naturalmente. Então o homem enxergou isso aí e viu a possibilidade, a partir desse controle biológico natural, de manejar, de multiplicar, né, de fazer com que isso aí possa ser utilizado em outras áreas, de outras formas, né? E assim, então, né, de forma pouco sintética, eu diria, né, vem todo esse conceito aí do controle biológico. Muito interessante. Aí o senhor coloca uma coisa que nós precisamos reforçar a visão antropocêntrica, né? Porque a intervenção do homem cada vez é mais significativa como impacto dentro do planeta, né? Inclusive já tem gente que fala até que a gente vive a era geológica do antropoceno, né? Dada a interferência do homem a nível planetário mesmo. Muito bem, professor. Perfeito. E nós temos uma segunda pergunta, já aproveitando. E quais as tecnologias podem ser utilizadas para realizar este controle? Ou seja, já, né, sim, na atualidade. Sim. Na verdade, o controle biológico, né, eu havia comentado anteriormente que né, já há relatos de práticas antigas, né, do controle biológico, mas em um determinado momento, né, e aí historicamente a gente é obrigado a falar sobre a questão da Revolução Verde, né, onde se procurou aumentar a produtividade, né, as áreas plantadas com as culturas e a produtividade. E isso, naquela época, apoiado, né, pelas as empresas, as grandes multinacionais de insumos, né, de fertilizantes, né, e aí também, né, de agrotóxicos, né, amparando esse aumento aí da produtividade, né, fez com que as atividades biológicas de controle e outros métodos de controle, eles fossem até pouco esquecidos no tempo, né? Então, se passou a se adotar praticamente uma única forma de controle ali, que era a utilização, de fato, de veneno,
né? Infelizmente, a gente ouve muito no campo, né, nas nossas atividades de campo, ouve muitas vezes o produtor dizer assim, o remédio que eu utilizei, né? Que de fato não é remédio, é veneno, né? Mas o que diferencia é a dose, né? É a dose. O que diferencia é a dose, né? E então os agrotóxicos apoiados aí pelas grandes empresas multinacionais, eles dominaram o mercado, né? Dos métodos de controle de pragas e doenças, né? De uma forma generalizada. E depois de determinado tempo, determinados pesquisadores que são clássicos, né, pesquisadores na área agrícola, né, defensores, né, dos métodos biológicos, e aí a gente não pode deixar de citar a Raquel Kerson, né, com o livro dela, que é um livro que é um divisor de águas, né, que é Primavera Silenciosa, onde ela faz uma denúncia muito forte, né, da questão das multinacionais, né, meio que forçando, né, a utilização, né, uma propaganda enganosa e forçando a utilização a qualquer custo, né, de métodos químicos, né, dos insumos químicos e dos métodos químicos de controle. Então, há uma denúncia sobre isso na história, né, onde é evidenciado os danos que isso traz para a humanidade e para o planeta, né, não só a questão do desequilíbrio, né, entre insetos, pragas, né, mas a morte de insetos benéficos como polinizadores, né, decompositores, né, como também a questão de poluição, né, de nascentes de rios e etc. E o dano também na população, no consumidor, né, que é causado através do consumo, né, dessas plantas, desses vegetais aí, muitas vezes trazendo resíduos de produto, né, e isso aí causando um dano severo, e aí a gente vê aumentar o número de problemas de certas doenças, como câncer e etc. Então foi uma era, né, que trouxe grandes problemas aí para a agricultura de uma forma geral. E aí quando a gente chega por volta da década de 60, né, um pesquisador traz um conceito de manejo integrado de praga, né, justamente para buscar amenizar esse problema aí da utilização de agrotóxico, né? Então fica conhecido aí com a sigla de MIP, né? É algo conhecido fortemente na literatura. E o manejo integrado de praga, ele vem com a proposta de você integrar, né, métodos de controle. Então você utilizar tanto a questão do agrotóxico, de uma certa forma, de uma forma mais seletiva, mais adequada, mas você também utilizar outros métodos, né, integrados, né, e aí se sobressai, dentre esses outros métodos, o método de controle biológico, né, o método de controle biológico que sobressai muito forte a partir daí, né. O MIP, ele vem nos Estados Unidos, principalmente, né, crescendo para determinadas culturas, mas, de fato, ele não consegue se estabelecer, né, a força e a pressão ainda das multinacionais produtoras de agrotóxico é muito forte, né, para que a gente conseguisse implantar uma nova alternativa, um novo método de controle. Mas eu acho que a sociedade, professor Paulo, eu acho que contribuiu muito, né, com a questão da pressão da utilização dos produtos químicos, né? Nós vivemos aí uma época, eu me recordo bem ainda, né, quando jovem, né, a época da academia, né, da saúde, né, e nesse período também foi muito combatido a questão de utilização de produtos químicos na agricultura, sim, de uma forma geral, né? Então, com isso, se sobressai muito a questão das novas práticas de controle biológico, né? Isso foi muito importante. Nós estamos passando um momento agora, né, já chegando aí próximo ao período atual, né, e aí 2020 a gente tem uma ação muito importante do Ministério da Agricultura, né, que foi a criação do Programa Nacional de Bioinsumos, né? Então, o Ministério da Agricultura criou um programa nacional de bioinsumos e isso deu uma impulsionada muito forte na questão da utilização dos desenvolvimentos de novos produtos, né, biofertilizantes, produtos biológicos para o controle de pragas e doenças. E nós estamos vendo um crescimento muito forte, né, de empresas, inclusive algumas delas startups, né, nascendo muitas vezes dentro dos institutos de pesquisa, dentro da academia,
por ex-alunos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, né, nessa área de controle biológico, nessa área de produção de bioinsumos. Então, isso tem crescido bastante. E aí a gente analisa alguns artigos que mostravam que há uma perspectiva muito forte de que em 2050, né, essa balança desequilibrada, né, de produtos químicos sintéticos, né, em relação aos produtos biológicos, né, um desequilíbrio muito forte nessa balança. Em 2050, essa balança ela se equilibre mais. Ou seja, o que a gente observa hoje é que as grandes empresas multinacionais produtoras de inseticidas químicos sintéticos hoje está colocando no seu portfólio produtos biológicos. Né? Então, isso é uma pressão muito forte. Né? E essas empresas elas estão começando a observar a necessidade, porque senão vão perder mercado. É uma questão de mercado. Paralelamente com o que acontece com a indústria petrolífera, porque termina virando indústria de energia e vai lançando soluções que são bem mais, vamos dizer, amigáveis com relação à questão planetária. Né? Exato, eu penso que é um modelo, de certa forma, que o consumidor está impondo à indústria e ela está enxergando também boas oportunidades nesse caminho. Né? Isso é bem interessante. E aí a gente observa aqui, para que a gente possa dar fechar um pouco esse pensamento, a gente observa que essa previsão de 2050, né, onde a gente vai ter um equilíbrio maior, possivelmente vai acontecer antes, porque o número de empresas que estão surgindo, né, na década atual, nessa área de produção de bioinsumos, é uma coisa assim fora do comum. Né? A gente está vendo o surgimento de muitas empresas, o mercado está muito aquecido, né? E provavelmente antes de 2050 a gente consegue ter um equilíbrio maior, né, e levar para o produtor, que eu acho que esse é um grande desafio, né? Um grande desafio do controle biológico era você ter o produto biológico disponível para o produtor. Sim, né? capilaridade, né? A capilaridade, né? Ter o produto para que você possa, através de uma atividade mais sistêmica, estar levando isso aí até a porteira. Extensão, né? Fazendo uma extensão, levando essa tecnologia. Agora, professor, transgênicos tem a ver com controle biológico ou é outra a gente área? Aí, o senhor tocou num ponto muito interessante, porque a gente acaba associando isso aí, o que a gente está chamando hoje de controle biotecnológico de pragas. Né? Então, hoje, o controle biológico ele está, de alguma forma, né, tendo uma interação com a área de biotecnologia também muito grande. Né? E aí me permita avançar um pouco nesse tema, e pegar e usar o exemplo dos transgênicos. Né? Usar bem o exemplo dos transgênicos. Hoje, o que existe nos transgênicos, né, nada mais é do que o gene de uma bactéria, né? Sim. Um micro-organismo que é utilizado no controle biológico. Né? Então, foi feita aqui a pergunta em relação à questão de tecnologias e etc. Né? Hoje, um dos produtos, né, que está no mercado aí, na área de controle biológico, eu acho que mais difundido e mais utilizado é o Bacillus thuringiensis. Né? Então, são bactérias, né, que a gente chama de BT, né, Bacillus thuringiensis. São bactérias que produzem cristais de proteína, né, que são tóxicos, né, para insetos, né, determinados insetos, pragas. Né? Então, isso veio do controle biológico. Né? Então, a utilização de bactérias, a utilização de fungos, né, a utilização de vírus, isso vem do controle biológico. São micro-organismos utilizados, né, no controle biológico. Porque, na verdade, se a gente transferir isso aqui, fazendo um pequeno parêntese, se a gente transferir isso para a raça humana, né, fazendo um paralelo aqui para ficar bem claro esse entendimento, é o que nós passamos, né, recentemente com a questão da pandemia. Né? Nós tínhamos, né, um micro-organismo, né, que causou ali uma redução muito grave, muito forte da população mundial. Né? Então, essa relação deste micro-organismo, né, do Covid, com a raça humana, é uma relação muito semelhante dos micro-organismos que são utilizados no controle biológico com os insetos pragas. Né? Então, são micro-organismos que causam doença no inseto praga e acaba matando esse inseto. Então, o BT, professor, como o senhor estava perguntando, o Bacillus thuringiensis, né, identificando esse Bacillus thuringiensis, através de técnicas
biotecnológicas, né, se transferiu esse gene, né, do BT que produz a toxina, né, e esse gene, então, ele passou a ser inserido em uma cultura, né? Hoje, uma das que a gente mais conhece é o milho, né, o milho BT ou o algodão BT, né, a soja BT, né? Hoje o Brasil é um dos países que tem uma área mais extensa plantada com soja transgênica, né, e com milho transgênico, né? E isso é até importante esclarecer até para a sociedade, né, que muitas vezes isso é vendido de uma forma equivocada, né, passando um certo temor para a sociedade, né, que consome esses produtos. É importante que a sociedade entenda que para que esse produto ele pudesse ser cultivado, né, isso teve toda uma análise de comissões de segurança, né, para que se faça essa liberação, né? E hoje a gente tem, muitas vezes, até nossos filhos, né, quando estão comendo aqueles salgados, né, aqueles salgados feitos de milho e tudo, aquilo ali é milho BT. Né? Então você vai encontrar na embalagem ali uma marca que é um triângulo amarelo com um T no meio que diz que aquilo ali vem de origem transgênica. Né? Então é o gene dessa bactéria que foi transferido para dentro da planta. Aí a praga, quando se alimenta da folha do milho, né, ela ingere com isso a toxina que está sendo produzida internamente ali dentro do milho e aí ela acaba morrendo. Né? Então, há essa interação da área de biotecnologia com a área de controle biológico. Existe um encontro grande aí, né? É interessante. E é justamente sobre isso que me veio até uma pergunta em mente, se me permite, que parece que a cada geração a gente tem que atualizar as informações, né? A cada geração. Então, tipo assim, o perigo realmente sobre o uso de agrotóxicos, que às vezes a pessoa não tem nem noção, essa nova geração, né? A gente já cresceu escutando isso e tal, mas eu participei de uma conversa no interior de Sergipe, em que um dos fazendeiros falou, rapaz, o rapaz ali não vai plantar mais agora não, porque utilizou de forma errada o agrotóxico, e vai ficar muitos anos sem plantar determinado. Então as pessoas não têm noção. Se você utilizar de forma errada, fica muitos anos mesmo. Eu não sei dizer quanto, mas mais de 10 anos com certeza. Né? Então esse é o perigo que muito. Sim. E na verdade assim, existem produtos, né? Moléculas químicas, né? E trazendo um pouquinho também para o lado mais técnico e científico, né? Que gera, né, ou que geram esses produtos, né? Então, se a gente pegar os primeiros agrotóxicos, né, que foram criados, né, foram, né, os clorados, né? E aí a gente vai para a época do, né? Acho que o Lucas aqui não alcançou, né? Pela idade que tem, talvez você também não. A gente vai para a época do DDT, né, que era um dos primeiros, foi um dos primeiros produtos, né? Utilizados daí a detetização. Daí vem a detetização, né? Exatamente. Do DDT, né? E só para que vocês entendam um pouco da história, né? Quando o DDT ele foi criado, né? Chegou a ter na mídia, né? Naquela época, mídia de jornal e folhetim, né? De dizer assim, olha, a partir de agora os engenheiros agrônomos vão ter que buscar uma outra profissão, porque o DDT resolveu o problema de todo mundo, né? Chegamos aqui à resolução para todos os problemas de pragas e doenças, né? O DDT é a grande saída para isso aí e não precisamos mais de profissionais da área agronômica para poder, né, entrar com... E se verificou com o tempo, né, que na verdade isso de fato não aconteceu muito, pelo contrário, né? Aí vem aquela história que eu falei anteriormente, né? A questão da Primavera Silenciosa, da Raquel Kessel, né? Fazendo essa denúncia. E aí o DDT, ela tem muito a ver com isso, com o que você falou. O DDT é um clorado cuja molécula ela se armazena no tecido adiposo, né? Então na gordura ali. E ela acaba, por se armazenar no tecido adiposo, ela acaba fazendo parte da cadeia alimentar, né? Porque se o animal ela ingere, né? Ou um outro bicho se alimenta daquele animal, vai acumulando ali na cadeia alimentar, né? Então até chegar no ser humano. Né? Então, foi muitos casos, né, futuramente observados, né, de mortes pela utilização de DDT, né, pelo acúmulo de DDT, e o acúmulo de DDT também no solo, que é isso que você estava falando. Sim. Né? Então, ele fica preservado ali no solo, a molécula não se degrada facilmente, né, e aquilo fica preservado ali no solo,
Muitos anos. Exatamente, entre ciclos de cultura, né? Principalmente as culturas que são de ciclo curto, né? Então ele fica ali armazenado ali no solo ainda por muitos anos ali, né? Perfeito. Então confirma a história aqui. Confirma a história. Lucas, conte um pouco da sua história aqui, que você está à mesa, o que você faz sobre esse assunto todo aqui. Tá, então. Eu sou agroecólogo de formação e eu trabalho com o professor Marcelo na questão do controle biológico. Devido à importância dessa cultura aqui no estado de Sergipe, a gente decidiu fazer esse trabalho, sendo uma das principais. Sergipe acho que está entre o 7º estado no Nordeste que mais produz. E Produz banana, né? isso, produz banana. E a área colhida, né, que é que a gente fala que é a área plantada, chega a quase 4 hectares, né? É uma quantidade produzida aí quase 56 toneladas. E está dividido ali a produção em 49 municípios, né? Aí a gente tem ali o do Leste Sergipano, do Baixo São Francisco, que são Neópolis, Propriedade e Japoatã. Sim. E no Agreste Sergipano, Malhador, que inclusive é onde a gente faz a nossa coleta, o nosso trabalho é lá. A gente faz a coleta do inseto praga. E devido a essa demanda, essa crescente da produção da banana, a gente também tem que se atentar aos manejos e também a questão de fitossanidade, né? Porque com a tendência de crescer, também pode aparecer insetos pragas. Sim. E também doenças. Aqui em Sergipe, por enquanto, não chegou a cigatoca negra, mas já tem a cigatoca amarela. E tem esse também, a questão do Cosmopolites sordidus, que é o inseto praga que eu estudo, que é a broca do rizoma, que é conhecido popularmente como o moleque da bananeira, que a fêmea vai lá, coloca o ovo ali no rizoma, dali a larva ela faz galerias, né, e causa tombamento, né? Aí tem a questão da perda econômica, como o professor falou, né? E isso vem afetando os produtores daqui da área da bananicultura no estado de Sergipe. É grande essa preocupação no estado de Sergipe em fazer esse cuidado. O que está acontecendo hoje no estado de Sergipe em relação a isso? O trabalho de Lucas, assim, só reforçando o que ele colocou, eu acho que ele cumpre, né, não só o ponto de vista científico do trabalho, né, porque ele está trabalhando com uma praga de importância econômica para a cultura da bananeira, né, para o estado, e principalmente porque boa parte desse cultivo de banana no estado de Sergipe ele é feito pelo pequeno produtor, né, agricultura familiar. Isso. Né? O nosso estado, né, Sergipe, ele tem uma estrutura fundiária que aproximadamente 80% das áreas produtoras são de agricultura familiar. Né? Então, é uma estrutura fundiária de pequenos produtores, né? E muitas vezes esses pequenos produtores eles não têm acesso a determinadas informações e tecnologias, principalmente, que possam, né, ser utilizadas e aplicadas aí na sua agricultura. Então, o trabalho dele ele tem esse lado social, né, muito importante. Parte agroecológica, né? Exatamente. A parte da agricultura ecológica, hoje a gente fala muito forte na questão da agricultura sustentável, né? Então, essa questão da agricultura sustentável, de a gente reduzir, de fato, a utilização dos insumos químicos, né? E aí o trabalho do Lucas ele vem justamente buscando selecionar, né, fungos, que são micro-organismos que agem no controle biológico de pragas. São micro-organismos aqui do estado, né, coletados aqui no estado. Então nós fazemos coleta no estado aqui. Fizemos uma grande coleta na região do semiárido, né, a região ali caminho para Canindé do São Francisco, né, fizemos coleta no sul, coleta mais aqui na região litorânea, né. Então nós buscamos no estado identificar esses micro-organismos, né? Estudar um pouco desses micro-organismos, conhecer, né? Identificar, né? Então, vem todo um trabalho não só de prospecção, mas de seleção desses micro-organismos para que a gente possa, a partir desses micro-organismos, então, desenvolver produtos que possam ser levados para o produtor. Então, a pesquisa, ela tem várias etapas, né? Desde a etapa da prospecção ao estudo, identificação, seleção, né, desenvolvimento e avaliação de eficiência, de patogenicidade, etc., para que a gente possa estar levando para o produtor, né, algo que ele possa utilizar com segurança, né, e com eficiência, porque também não adianta eu levar
né, um método de controle biológico, né, inovador, algo diferente para que ele possa estar utilizando, algo que, inclusive, muitas vezes ele desconhece, né, e aquilo ali não gerar um resultado positivo, né, e não conseguir controlar, digamos assim, a praga-alvo, né, que a gente espera ali. Então, isso está acontecendo através desse trabalho do Lucas, né? Nós temos um outro, Jackson, que trabalha conosco também, fazendo mestrado. O Jackson está mais na linha de desenvolvimento, de formulação, né? Então, usar os micro-organismos para desenvolver produto, Sim. de fato, né? Desenvolvendo novas formulações, e para isso, então, desenvolvendo meio de cultura, para você cultivar esses micro-organismos. Então, são alguns trabalhos, e um trabalho de um ex-aluno nosso, né? Um aluno que foi aqui da casa, fez mestrado, fez doutorado, esse aluno hoje está como pós-doc nosso no laboratório, que também está fazendo um trabalho muito interessante dessa parte de prospecção, né? E buscando prospectar esses fungos, porque existe uma relação muito forte desses micro-organismos na sua utilização diretamente no campo, né? Porque são organismos vivos. Então, eles são sensíveis a determinados fatores, principalmente os fatores abióticos, né? Então, quando a gente pega aí temperatura, né? Umidade, exposição ao sol, exposição, radiação solar e tudo, então, eles são sensíveis. Então, nós estamos buscando justamente na região do semiárido, por conta da condição de temperatura elevada, casca grossa, né? Buscando achar esses micro-organismos que sejam mais resistentes, mais tolerantes a essa condição, e que a gente possa estar trabalhando com esses micro-organismos aí em laboratório. Mas isso está acontecendo para banana, isso está acontecendo para citros, né? Nós temos aqui no estado, eu acho que um grupo de produtores orgânicos e agroecológicos também muito grande, na região de Itabaiana, e esse grupo de agricultores orgânicos, para a gente, é um público muito interessante, porque é um público que está mais adepto, né? Eles estão mais abertos para receber essas novas tecnologias, né? Porque eles produzem produtos orgânicos, né? Eles não podem estar utilizando insumos químicos, né? Nem para fertilização, nem controle de pragas e doenças. Então, esse é um grupo que a gente procurou se aproximar, né? E que tem nos dado apoio, né? Um apoio muito forte, né? E que a gente encontra uma parceria muito grande para poder desenvolver os trabalhos aí junto com eles, né? Então, a gente faz um trabalho meio que também de inclusão desses produtores na pesquisa, para que eles acompanhem a pesquisa desde o seu desenvolvimento, né, até a gente chegar ao resultado final. Porque muitas vezes, e infelizmente, né, a gente consegue... Eu estava falando isso numa palestra semana passada, Paulo, e aí a sociedade, de uma forma geral, ela consegue visualizar muito bem quando ela vê um carro, né, e entende o chão de fábrica na montagem do carro ali, aquele trabalho todo na montagem do carro no chão de fábrica, quando ela enxerga o carro pronto ali, né? Sim. Mas, infelizmente, na ciência a coisa não acontece assim. Quando a gente vê um produto pronto ali, muitas vezes a sociedade não consegue enxergar os anos de trabalho e as atividades que tem por trás daquele produto pronto, né? E o que dá certo na bancada não quer dizer que vai dar certo depois no campo, né? A gente trabalha com certeza, né? É sempre lidando com a incerteza. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. O podcast Tendências Inspiradoras é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Acesse o nosso site itp.org.br e siga em nossas redes sociais. Instagram, ITP_Grupo Tiradentes, YouTube e Spotify. É com você, Fábio. Muito obrigado, Marco. Voltamos à mesa do conhecimento e já vou lançar a primeira pergunta aqui, desse segundo bloco. Como o ITP vem contribuindo, né, com essa temática? Olha, a contribuição ela é muito forte através do ITP, né? Porque a gente tem um ambiente no Instituto de Pesquisa, né, de trabalho em grupo, né, onde os laboratórios eles são vizinhos, né, e isso nos possibilita uma interação muito forte, né, entre os pesquisadores. Então, muitas vezes, eu, que tenho uma formação, né, de engenharia agronômica, né, muito interagindo com alguém da área de farmácia, interagindo com alguém de uma outra área de engenharia, né, essa junção, né, de ideias, né, e de conhecimento, ela favorece muito, né, para o desenvolvimento, muitas vezes, daqueles trabalhos que são, de fato, inovadores, né? Então, só para você ter uma ideia, nós começamos aqui
muito forte na questão da produção dos micro-organismos, da identificação dos micro-organismos. Hoje, pela interação com outros colegas, a gente está trabalhando com formulação de produto, né, apoiado pelo pessoal da farmácia, então colegas que têm formação na área de farmácia. Hoje nós estamos já fazendo extração de moléculas do micro-organismo, né? Então eu estou extraindo biocompostos, né, como a gente extrai de planta, né? Eu estou extraindo do micro-organismo, ou seja, querendo identificar que toxinas são essas, né? Já estamos mexendo com a parte de molecular, de genética molecular, também dos micro-organismos. Então, isso tudo por conta do ecossistema, né? O ecossistema que nós temos aqui no ITP, né? Que favorece, então, essa interação dos grupos de pesquisa, né? E a gente consegue avançar para outras áreas que a gente não domina tanto, mas tem grupos ali, né, paralelos que trabalham com isso. Então, a gente está, de fato, enveredando muito por esse caminho, né? Mantemos a nossa linha muito agrícola, né? De estar trabalhando isso aí, visando, focando o ambiente rural, né, de levar, de fato, um método de controle biológico para o produtor, né, para a agricultura familiar, e isso, de fato, até aí, Paulo, me permita, com uma parceria também muito forte com a Indagro, né, que é o órgão de extensão do Estado, né, que ajuda na transferência de tecnologia desses resultados, né, e está ali na ponta, no dia a dia com o produtor. Mas aqui no ambiente do Instituto, assim, essa interação favorece a gente abrir um pouco mais, né, as expectativas de trabalho, né, as linhas de trabalho, para poder ter essa interação muito forte. Né? Então, isso é muito bom. Aí eu enxergo isso, professor, como a interdisciplinaridade, abrindo novos espaços, inclusive tirando aquele especialista um pouco do paradigma que ele está encaixado, né, reconhecendo o paradigma do outro. Em outra área de estudos e tal, né? E o que eu digo que a gente está fazendo metáforas, né? Está vendo um modelo que se aplica em outra área que pode ser muito útil, pode ser inovador na nossa. Com né? certeza. Então é o mesmo que falar de céu da boca, né? Sim. A gente está misturando aí astronomia com anatomia, por exemplo. Mas são imagens que ajudam muito a enriquecer, né, a criatividade. Perfeito. Eu enxergo dessa forma, é muito positivo. É exatamente a criação do ecossistema, como o senhor colocou aqui. Sim. Perfeito. E quais as expectativas em relação ao controle de pragas? O que você espera que tenha essas alterações no futuro? Assim? O que poderia melhorar para a humanidade? Que estamos próximos em pesquisas atuais, que estamos chegando num caminho de soluções que antes eram inimagináveis. A grande expectativa é que a gente consiga, de fato, continuar produzindo, né, alimento, né? Mas hoje numa visão muito forte do alimento saudável, né? O alimento mais rico do ponto de vista nutricional, né? E mais isento do problema de insumos químicos, né? Então a nossa grande expectativa é que esse avanço que o controle biológico ele tem tido, né? Aí muito pela questão dos bioinsumos, né? Das novas empresas que estão chegando no mercado, né? Isso também muito apoiado pela questão do empreendedorismo, né, da questão empreendedora, tanto a acadêmica, né, não tem freio, né, é um caminho sem volta, né, isso é um caminho sem volta. Eu acho que hoje a sociedade também é um parceiro, né, nessa pressão necessária, né, por alimentos saudáveis de fato, né, e aí eu acredito que o crescimento muito forte da questão do controle biológico, né, não deve parar, né? A gente, por um lado, nós temos um país que é reconhecido, né, como um grande potencial, né, no mercado agrícola, né, o celeiro de grãos aí, né, um país que exporta alimento aí, mas infelizmente no passado essa exportação de alimento, que justamente é possível porque tem extensas áreas, né, demandava a utilização de muito produto químico, né, para que você mantivesse, né, esse potencial, esse perfil de produção, esse potencial de produção. E a gente está vendo que agora isso, de fato, está mudando, né? Os produtores também estão tendo a consciência de que é necessário, né, buscar alternativas, né, para a utilização dos insumos químicos, né? As empresas também, né, até as próprias empresas estão abrindo linhas de educação no campo,
né? E isso está favorecendo também, né, a melhorar essa consciência, né, de que é necessário estar utilizando os produtos biológicos, né? E aí, de fato, a gente ter esse produto biológico disponível no mercado e na prateleira para que o produtor possa usar. Eu acho que esse daí, se a gente utilizar, né, eu até costumo brincar isso até com alguns alunos e tudo, se a gente utilizar o marketing que as grandes multinacionais utilizaram para vender agrotóxicos, a gente utilizar esse marketing para vender o produto biológico, sem sombra de dúvida, o produto biológico ele vai, né, tá dominando aí em poucos anos aí o mercado, e estando disponível aí para a utilização dos produtores e a gente como consumidor, né, muito mais satisfeito, muito mais feliz, né, para estar consumindo um produto de melhor qualidade, um produto mais saudável, né? Então, professor, eu vejo, viu, Lucas, nós estamos passando por uma mudança da própria ética da produção, né? Então, o que era muito aceitável no século XX, hoje a gente começa a questionar. Então, quando nós vamos ver as práticas de produção, a gente vê que a intervenção humana leva sempre a buscar uma degradação sobre aquele reino onde ela está atuando. Então, quando a gente vai para a mineração, a gente retira vamos dizer assim, as partes mais características do reino mineral e deixa uma massa amorfa lá como sobra, né? Que descaracteriza o reino. Quando a gente vai para a agricultura, para o reino vegetal, aí a gente termina salinizando esse reino com a presença exagerada de sais, sejam fertilizantes ou sejam defensivos, né? Mas são sais, um reino abaixo. Então a gente está degradando. Quando a gente vai para o reino animal, aí dá uma vida vegetativa com abuso de confinamento ao animal, descaracterizando o animal, ou seja, reduz o animal a um reino abaixo, entre aspas, força um pouco isso, para aumentar nosso controle. E quando a gente vai para o ser humano, termina às vezes gerando processos de coletivização que anula a identidade, o livre-arbítrio também. Então, essa ética, que é muito comum e aceitável, eu acho que já começa a ter questionamento. Na hora que a gente já quer, de repente, sei lá, um controle biológico saudável, substituindo o uso de sais na agricultura, eu acho que a gente está já enxergando, né, o esgotamento desse modelo de produção e buscando saídas aí em grande escala e que sejam boas para a humanidade, que continue se fornecendo alimentos a baixo custo e tal, que é uma característica dos tempos atuais também, né? Perfeito. Com essa agricultura de precisão, essa revolução verde gerou uma escala de produção e de acesso a proteínas que na história nunca existiu, né? Então isso é um lado também positivo que a gente tem que saber preservar e agradecer. Perfeito. Nós já estamos no nosso final do podcast e a gente utiliza essa última pergunta para fazer as considerações finais, falar o que acha pertinente falar, adicionar nesse podcast. Vou começar por Lucas, o que você gostaria de acrescentar as suas considerações finais nesse podcast. Então, eu acrescento que o controle biológico, como o professor e o Paulo falou, veio para mudar mesmo. A gente tem que se adaptar a isso, para esse paradigma de usar o agrotóxico, né? Pacotes tecnológicos que já vêm de décadas atrás, e a gente tem que trabalhar agora com o que a natureza nos oferece e devolvendo também para ela. Entendi. Muito obrigado. Por favor, professor Marcelo. Eu acho que o Lucas colocou é muito pertinente, né? O Paulo estava também comentando sobre a questão da agricultura de precisão, Paulo, e é lógico que isso daria um tema para uma outra... Com certeza. Um outro bate-papo aqui entre a gente, abriria outras linhas de conversa, mas eu acho que a associação, né? A gente... Eu acho que é uma forma de a gente entender, né, que a tecnologia ela vem para ajudar, né? Muitas vezes a gente acha que não, que a tecnologia subtende alguma coisa que vai destruir ou que vai, né, agredir de alguma forma, né? E aí a gente vê, principalmente na área científica, né? E aí eu acho que o controle biológico é um bom exemplo disso, né? Como a tecnologia ela vem de fato para melhorar, né? Para melhorar uma determinada condição. O que a gente faz hoje, né? O que nós tratamos aqui hoje, né? Algumas perguntas foram feitas quando a gente associou a questão da biotecnologia, né? A gente está trabalhando com tecnologia de ponta, né? Tecnologia inovadora de ponta e levando de fato melhoria, né? Melhoria principalmente para a sociedade, né? E é isso que a gente tem que fazer. E trabalhos cada vez mais aplicados, né? Infelizmente a gente está
a despeito de qualquer um outro comentário, né, passando momentos críticos na área de ciência e tecnologia, né, com redução de recursos, né, para investimento na área de ciência e tecnologia. E aí, nesses momentos, é que a gente precisa ter um foco muito voltado para o desenvolvimento aplicado dessas pesquisas, né? Para que a gente, de fato, tenha como mostrar a necessidade, né, de que a gente tenha ciência, de que a gente tenha desenvolvimento tecnológico, de que a gente tenha pesquisa, né, parceira da sociedade, né, e que possa estar trazendo cada vez mais um conforto, né, para a vida das pessoas, né, uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né, não só na área agronômica, mas qualquer outra área, né, na área de saúde, né, na área das engenharias, em qualquer outra área, educação, né? Então, eu acho que o que é importante é isso, né? Tratar disso, conversar sobre isso, né? Mostrar, né, o que a gente produz com ciência, né, para que isso possa ser entendido. Há pesquisas que mostram que o brasileiro ele tem muito interesse por ciência. A gente acha que o brasileiro tem interesse por futebol, né? O brasileiro tem muito interesse por ciência, né? Mas a gente precisa estar divulgando isso mais, a gente precisa estar publicando mais essas informações para poder eles terem mais acesso. Às vezes o que falta é o acesso, né? Mas isso é muito importante, isso que a gente está fazendo nessa tarde. Muito obrigado. Paulo? Então, sempre fico agradecido, feliz, porque a gente traz assuntos que são muito relevantes e que, ao mesmo tempo, a nossa preocupação enquanto instituto de estar levando benefícios, né, da tecnologia, da ciência, para até o pequeno agricultor. Então, essa é a nosso horizonte que a gente não deve perder de vista, de buscar capilarizar, buscar levar realmente, né, o nosso conhecimento, o privilégio que nós temos de estar fazendo pesquisas tão avançadas aqui e ao mesmo tempo tão regionais, tão vinculadas à nossa própria realidade. Então eu penso que esse é o nosso papel aqui enquanto instituto e fico agradecido, fico feliz de ver que estamos no caminho de construir cada dia mais uma boa sociedade. Muito obrigado pela presença de todos. Nós ficamos por aqui, é com você, Michael. Não esqueça que você pode estar compartilhando esse podcast com quem você quiser. Muito obrigado e até a próxima.